Diego Amorim chegando pro nosso bate-papo diário das 7 da matina. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia, ouvintes, tudo firme. Hoje o tema é o deputado que vai assumir uma vaga na Câmara no lugar de Deltan Dallagnol. Quem é ele, afinal, Diego? Temos uma definição, né? É isso aí, Mauro. Ainda bem que a gente não vai falar de futebol hoje, hein, Ana? Que o nosso São Paulo tomou 2-0 do Pois Palmeiras. é. Como eu estou magnânimo, não é? Nem toquei no assunto com vocês. Vamos pensar no clima do amor, segunda-feira, dia dos namorados, né? É isso aí. Olha, o Deltan Dallagnol foi cassado pelo TSE, né, no último dia 16. O TSE entendeu que houve uma fraude quando ele saiu do Ministério Público, no entender dos ministros que votaram unanimamente aqui no Tribunal Superior Eleitoral, era para fugir de punições, eventuais punições contra ele lá no âmbito do Ministério Público. E aí surgiu uma vaga, então, de deputado federal. E aí o nosso ouvinte se pergunta, então quem que vai assumir essa vaga? Essa pergunta é simples de responder. Deveria ser, né? Mas a gente está num país onde a lei ela é interpretada de um jeito aqui, de outro jeito acolá. Então, talvez o nosso ouvinte possa se pensar o seguinte, não, se o Deltan saiu, então o segundo mais bem votado ocupa esse lugar. Não, mas o segundo já está eleito. Então, enfim, é uma confusão, porque esse nosso sistema político é tão difícil de entender, é tão difícil de explicar e as coisas não são tão simples assim. Vou tentar ser o mais didático possível. Quando o Deltan sai, surge uma vaga do Paraná. Obviamente, teria que ser um deputado do Paraná, mesmo partido do Deltan Dallagnol. Lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, lá na corte local, os desembargadores entenderam o seguinte, olha, vamos então, já que o Deltan não tem mais a vaga, dar uma olhadinha no chamado coeficiente eleitoral, que é o quê? É um percentual mínimo que um deputado tem que ter para ser eleito. Foram lá e acharam então o pastor Itamar Paim, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E decidiram, olha, o Itamar teve 47 mil votos. Vou falar até os números para o nosso ouvinte ter uma noção de dimensão de votação. O Deltan teve 344.917 votos. Havia sido o deputado mais bem votado no Paraná no ano passado. O Itamar, que o TRE decidiu que a vaga seria dele inicialmente, teve 47 mil votos. O Deltan teve quase 300 mil votos a mais que o Itamar. Pois bem, o TRE decidiu assim, o partido do Deltan, que é o Podemos, recorreu ao TSE, dizendo, olha, não, se o Deltan saiu, a vaga é minha, a vaga é do partido Podemos, eu quero essa vaga, não vai dar essa vaga para o PL não, eu quero a vaga do Podemos. E aí o Dias Toffoli, inicialmente ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu a favor do Podemos. Não, de fato vocês têm razão, a vaga é do partido, a vaga não é de coeficiente eleitoral. Por quê? Porque o deputado que vai entrar, e aí respondo finalmente a pergunta do Mauro, é o Luiz Carlos Auli. Alguns chamam de Auli, Luiz Carlos Auli, ele é do Podemos. Ele teve 11.925 votos. Teve bem menos votos que o Deltan, bem menos votos também que o próprio Itamar. Mas o Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, num julgamento no plenário virtual, acompanhou a decisão do Dias Toffoli e entendeu que sim, pertencia ao Podemos. E aí dentro dos eleitores, dos candidatos, do Podemos, o Auli foi o que mais se posicionou, melhor colocado, com 11.925 votos. Então, a vaga fica com o Podemos. O PL estava querendo muito essa vaga porque ia para um número simbólico de deputados. Hoje eles têm 99 deputados, são a maior bancada da Câmara Federal. E o Itamar, entrando, se fosse o caso, pularia para 100. O PL passaria a ter uma centena de deputados, isso não deu certo, o Podemos vai aumentar a sua bancada um tiquinho. Lembrando, por que Câmara Federal é tão importante? Por que a Câmara dos Deputados é tão importante? Porque o cálculo para aquele chamado fundo partidário, Mauro e Ana, que é o que de fato importa para muitos partidos, o dinheiro público que entra ali, o cálculo vem da quantidade de deputados que você tem. Né? Quantidade de senador, que todos os estados têm os mesmos senadores, 3 lá, os partidos ali tem cada senador é uma entidade. Agora na Câmara Federal não, ali é varejo, ali os partidos olham para a Câmara com quantidade mesmo.
Enfim, eu conversei com o Auli, ele gravou um áudio exclusivamente aqui para o nosso ouvinte do Nova Manhã. Ele, obviamente, está muito feliz. É agora deputado federal, ele que já foi deputado anteriormente, volta a ocupar uma vaga aqui em Brasília. Ele também já foi secretário de Fazenda no Paraná, já foi prefeito lá no interior do Paraná, começou a carreira como vereador e agora ele volta para Brasília. Vamos ouvir o Auli. Olá, Diego Amorim, olá, Nova Brasil FM. Quero dizer que com muita emoção e responsabilidade recebia a decisão do Supremo Tribunal Federal me concedendo a liminar o ministro Dias Toffoli, reparando um direito nosso que estava sendo ofendido pelo Tribunal Regional do Paraná monocraticamente. Quero me colocar à disposição, continuar a luta pela reforma tributária, que sempre foi minha bandeira. Isso começou há 30 anos e ao longo desse período tive a honra de ser o patrocinador do relatório do Super Simples, do MEI, que fui o relator, que é hoje a mais importante lei econômica, de inclusão econômica e social do Brasil, e tantas outras leis. E o novo deputado federal agora também ressaltou que a bandeira dele vai ser a tal da reforma tributária. Será que vai? Vamos ouvir mais um pouquinho do deputado. Como bandeira de luta é a reforma tributária, que o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo e a nossa proposta vai ajudar o Brasil a entrar entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo, simples e tecnológico. E outras bandeiras políticas. Vou lutar para que haja uma reforma também no sistema político brasileiro de representação, que é muito arcaico, e queremos também inserir o Brasil dentro dos mais modernos sistemas políticos brasileiros. São duas grandes bandeiras de luta e também lutar pela família, pelo direito à vida e os valores que consagram e sempre consagraram a nossa pátria brasileira, a nossa nação brasileira. Me coloco aqui à disposição e um grande abraço para você. Diego, deixa eu fazer uma observação rápida aqui. O Valor Econômico de hoje está trazendo, inclusive, uma reportagem sobre o Luiz Carlos Auli, dizendo que ele talvez seja um dos parlamentares agora com maior experiência nesse tema de reforma tributária. A reportagem do Valor diz que ele se dedica a esse tema desde a Constituição de 1988, que ele promete reforçar as articulações e vencer os temores de setores e entes que temem perdas com as mudanças em discussão. Interessante isso, ter alguém com essa experiência na Câmara, né? É isso aí, Mauro. Ele é inclusive chamado aqui em Brasília por muitos de pai da reforma tributária, né? E aí isso levantou na cabeça de muita gente, inclusive, essa avaliação de que será que essa decisão aí não foi política, de trazer para a Câmara alguém da reforma tributária? Será que foi uma decisão estritamente técnica entre Podemos e PL? Lembrando também que o Luiz Carlos Auli, ele é hoje do Podemos, mas ele era do PSDB, ele é um ex-tucano, né? O que mais tem em Brasília hoje é ex-tucano. Ex-tucano. Tem mais ex-tucano do que tucano por aqui. Foi uma revoada, né? Uma revoada. Pena pra tudo quanto é lado, viu, Mauro? Porque, veja, olha só, só pra concluir esse negócio dessa doideira de decidir quem é que vai ocupar a vaga do Deltan. O entendimento do TRE foi o seguinte: ele foi cassado, então vamos começar do zero. Qual foi o que atingiu o coeficiente eleitoral? E o entendimento do STF foi, beleza, ele foi cassado, mas o TSE não tirou o mandato dele, tirou a candidatura dele. Né? Olha esse detalhezinho, né? Não foi o mandato, foi a candidatura, tornou ele inelegível. Ele não cometeu nenhum crime eleitoral, foi pela lei da ficha limpa. Então, o partido tem o direito. Enfim, é uma confusão tão grande. Eu procurei mais de 4, para ser bem preciso, foram 5 especialistas em direito eleitoral. Eu mandei mensagem desde sexta-feira para gravarem um áudio explicando pra gente isso. Nenhum quis gravar. Eu tenho uma suspeita. Eu acho que ninguém quis gravar porque ninguém entendeu direito qual foi o argumento de um lado ou de outro. Porque é uma decisão que foi uma decisão tomada, beleza? O Supremo tem a última palavra, tá certo. O Luiz Carlos Auli é o novo deputado federal. Agora, se você for explicar isso, mas é com base numa ação direta de constitucionalidade e tudo mais, aí a coisa fica mais complicada ainda, Mauro. Diego, imagina pro eleitor, né? Que fica sem entender direito para onde que o voto dele está indo, afinal de contas, né? O nosso sistema, ele precisa, no mínimo, de mais, sei lá, mais clareza pro eleitor,
para ele saber como é que funciona e eventualmente tem aquela velha história da reforma política, né? Além da reforma tributária, que agora a gente vai, é provável que vá para frente, mas a história da reforma política também, que pode até trazer algum sistema que seja mais claro para o eleitor. Poxa, eu voto num candidato, elejo outro, né? Que muitas vezes é o que acontece aqui no Brasil, né? Exatamente. Só para concluir também esse assunto, no Senado Federal, quando a gente vota para senador, a gente sabe quais são os dois suplentes, né? Tem o primeiro suplente e o segundo suplente. Toda vez que você escolher um candidato a senador, ouvinte da Nova Brasil, você pode ir lá ver quem é o primeiro e o segundo suplente. No caso da Câmara, não. No caso da Câmara, a conta é mais complicada. Você vota num deputado e aí esse voto pode ir para a legenda, pode ir. Aí muita gente que teve mais votos do que quem foi eleito, né, fica de fora de Brasília. É um sistema realmente muito complicado. Vamos ver o que a gente consegue avançar também de reforma política. Lembrando que a última coisa de reforma política que esse país aprovou foi em 2017, pré-eleição de 2018, uma colocação até importante que foi a cláusula de barreira, que está aí enxugando um pouco o nosso sistema partidário. A gente sempre escuta, Mauro, aqui, tem partido demais no Brasil, tem partido demais no Brasil. Mas na hora que vai avançar para aprovar e diminuir, enxugar, não é tão simples assim, fica só no discurso. É isso. E aí, Ana, tem deputado já entrando com pedido de impeachment, tem um grupo, é isso? né? É um grupo de 48 deputados federais. Alguns da base aliada protocolou novo pedido de impeachment do presidente Lula, acusado de crimes de responsabilidade. Bom, o grupo alega que Lula, ao receber Nicolás Maduro, disse que o ditador venezuelano é vítima de narrativas. Outro crime seria a indicação feita por Lula de Cristiano Zanin, o seu ex-advogado, para o STF. É isso aí, Amorim. Diego. Isso não vai prosperar, né? Não isso é mais um gesto político. Tem ali até deputados da base do governo Lula, 3, salvo engano, que assinaram esse pedido de impeachment. Às vezes porque são da base do governo Lula em Brasília, mas lá no seu estado eles têm um grupo de eleitores significativo, mais conservadores, mais de centro-direita, de direita, bolsonarista, e aí assina para dizer lá no estado que assinou. Não, eu assinei, né? Mas isso não vai prosperar. Isso é mais um gesto político. Lembrando que o Bolsonaro foi recordista de pedidos de impeachment apresentado contra ele lá na Câmara dos Deputados. E por que na Câmara? Porque é na Câmara que nasce um processo de impeachment, né? Ali é o presidente da Câmara que tem que autorizar a abertura desse processo e ali nasce toda essa história. Agora, o Arthur Lira tem se reunido com o Lula nos últimos dias aqui em Brasília. O Arthur Lira, presidente da Câmara, todo poderoso, super Arthur Lira. E ele tem dito, olha, Lula, são os relatos que a gente escuta aqui de bastidores, né? Olha, Lula, eu não sou igual o Eduardo Cunha, né? O nosso ouvinte deve se recordar que foi o Eduardo Cunha que abriu o processo de impeachment da Dilma. Eu não sou o Eduardo Cunha, eu tô aqui para ser parceiro, vamos junto, tamo junto. Eu consigo ver o Arthur Lira falando isso pro Lula. Esse é o Arthur Lira. Não, tamo junto, vamos lá. O que você pode me ajudar para eu te ajudar? Me ajuda a te ajudar, vamos nessa e tudo mais. Agora, é uma carta na manga que sempre fica, né? Então, estou dizendo que não prospera um pedido desse, não prospera mesmo, mas à medida que vai acumulando ali uma quantidade significativa de pedidos de impeachment, vai ficando ali, serve como, tá aqui na minha gaveta, hein, Lula? Se eu quiser, se eu acordar um dia aqui querendo mudar a história do país, tá aqui, viu? Fica ali como uma carta na manga, né? Mas dificilmente prospera, ainda mais nesse momento do governo, Ana e Mauro. O Diego, agora repara como tem toda também uma articulação sutil aí da política em torno dessa questão do impeachment. Porque, né, os gatos hoje já estão mais escaldados. O que aconteceu no impeachment da Dilma? O Supremo estabeleceu, meio que as regras não estavam muito claras naquele momento. O que o Supremo estabeleceu? Que a Câmara dos Deputados, ela admite ou não o processo. Ela julga o que eles chamam de admissibilidade. Agora, quem julga de verdade se o presidente vai ser empichado ou não é o Senado junto com o Supremo, né? É presidido pelo presidente do Supremo. Ou seja, quem dá a palavra final é o Senado junto com o Supremo. Então, a gente percebe uma certa aproximação do governo Lula com o Senado e com o Supremo, no sentido também de se blindar, né? Vai que um dia, como você falou, Arthur Lira acorda ali meio, né?
pisou de mau jeito, né? Ao sair da cama. Vai que ele acorda um dia meio mal-humorado e resolve botar algum desses pedidos para andar. A decisão final está no Senado e no Supremo, ou seja, a gente percebe essa aproximação também com um olhinho ali numa eventual ameaça dessas, né? E olha que no Senado tem figurões de peso que são oposição ao governo Sim. Lula, né? A gente tem lá o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, tem ex-ministros de Bolsonaro, como a Tereza Cristina, o Rogério Marinho, o próprio Sérgio Moro, que esteve conosco aqui semana passada, Damares Alves, senadora que surpreendeu aqui no Distrito Federal, teve eleição para ser governadora do Distrito Federal, teve quase o mesmo tanto de voto que o governador Ibanez Rocha, que foi reeleito. Então, tem muita gente ali de oposição ao governo Lula. Agora, no Senado é mais fácil de negociar, Mauro. É sempre isso, o nosso ouvinte tem que ter em mente, né? São 81 senadores e 513 deputados. Ninguém senta com 513 pessoas para negociar. Você senta com os líderes partidários no máximo. Agora no Senado não, cada voto tem um peso. O Senado é uma casa muito diferente da Câmara dos Deputados. Ali fica mais fácil de você ver os movimentos, é menos gente, todo mundo tem o mesmo peso, todo mundo é igual, né? Perante a lei, né? Tem Amapá, São Paulo, Rio, é o mesmo peso, é Roraima, né? Romero Jucá, o todo-poderoso do Senado, de um estado de Roraima. Dificilmente você vê algum deputado do baixo clero se sobressaindo na Câmara dos Deputados. No Senado não, todo mundo é igual, é um outro jogo a ser jogado. E sobre essa questão do Supremo participar do processo de impeachment, o nosso ouvinte deve se recordar, né, da presença do Ricardo Lewandowski ali no julgamento da Dilma Rousseff, junto com Renan Calheiros. À época eles eram presidente do Supremo e do Senado Federal, respectivamente. Diego, obrigado por hoje. Valeu pela ajuda aqui, a nos ajudar a refletir, a fazer essa análise política, a gente entender um pouco das coisas que estão acontecendo por aí. Valeu, até amanhã. Amanhã vão completar 700 dias de um projeto parado no Senado. Então eu vou dar esse spoiler, amanhã eu vou falar de um projeto que está parado há 700 dias no Senado Federal. Nosso ouvinte vai saber qual é amanhã às 7 horas. Fica um mistério. Muito bom, gostamos. Um projeto parado há 700 dias. Tá na Câmara ou no Senado? No Senado. Passou na Senado. Câmara e está lá adormecido no Senado. Eu quero ouvir isso tudo. Será que ele vai acordar? Será que ele vai acordar? O Diego tá revirando as gavetas do Congresso Nacional. Eu adoro fazer isso, Mauro. Você sabe bom. que tem lá você pode jogar no Google diferença de datas. Aí você coloca a data de origem e a data de hoje. Pra você contar quantos dias são. É claro que eu não tô contando aqui, já tem um calculador aqui, faz isso. Mas isso é maravilhoso, que você vai vendo o tamanho das coisas, né? São 700 dias de um projeto parado no Senado, todo mundo fazendo cara de paisagem. Vamos saber qual é amanhã. Fechado. Valeu, Diego. Bom dia pra você.